Olá pessoal, estamos chegando para mais uma edição do Agro 163, é isso mesmo. A semana passada nós falamos dessa nova roupagem que nós estamos preparando para o programa e claro, hoje nós estamos em um outro cenário, mas que tudo isso é uma preparação do que está sendo feito para levar essas informações tão importantes a vocês, que é informação técnica, muito conversa, muito bate-papo com profissionais da área, case de sucesso e muito mais. E na edição de hoje nós vamos conferir informações que nós já trouxemos no decorrer do período que o programa está no ar, mas que convém nós assistirmos mais uma vez, reforçarmos as informações. Então, a partir de agora está no ar o Agro 163. Estamos de volta com o Agro 163, mas nós fomos bater um papo com o Caê Póvoas, então falamos sobre uma série de coisas envolvendo os equídeos, né, de um modo geral. Então vamos conferir esse bate-papo com o Caê. Olha, hoje o bate-papo será sobre equinocultura. É isso mesmo, gostar de cavalo, todo mundo gosta, certeza absoluta. Mas eu aproveitei para vir hoje bater um papo com o Caê Póvoas, ele que é do Araston Brothers, aqui em Cuiabá, mas que faz um trabalho muito maravilhoso, é bem diversificado e é isso que nós vamos entender hoje. Caê, primeiro, muito obrigado por estar nos recebendo. Agora, eu gosto sempre de fazer uma brincadeira, é o seguinte, vamos começar pelo começo, né? Quem é Caê Póvoas? Deva, muito obrigado pela oportunidade de estar falando um pouco aqui da equinocultura e da nossa história. Então, eu sou cuiabano, médico veterinário de formação, empresário, tenho uma família linda, pai da Maria Luísa e o principal de tudo, apaixonado pelos cavalos. Então, esse é um pouco do que é o Caê Póvoas. Rapaz, e vou falar uma coisa para você um pouco. Quando você já toca no assunto familiar, a gente já sente uma firmeza, uma segurança muito grande, porque é a base de tudo. E o cavalo tem essa função, né? O cavalo une famílias. A gente vai falar depois, numa próxima oportunidade, sobre a Semana do Cavalo. Mas a família acompanha as provas porque você é apaixonado, você vive disso. Toda semana tem prova, corre para todo lado. Como é que é esse dia a dia? Então, hoje eu tenho o prazer de trabalhar com o que eu gosto, que é o cavalo. Entrei no cavalo justamente por essa paixão das competições. Comecei como competidor, né, eu laço team rope, já fiz 3 tambores, já lacei bezerro, run short, team penny. E através dessa paixão minha pela competição, eu comecei a criação. E eu tenho um sócio que é meu irmão, né, no Aras, e toda a nossa família hoje, tanto os filhos do meu irmão como a minha filha, e inclusive meus pais também ajudam a gente na parte administrativa, estão envolvidos no cavalo. Então eu acho que isso é uma das maiores qualidades que o cavalo consegue agregar, sabe? Realmente trazer a família para dentro do negócio. Então você vai na competição, se seu filho faz alguma modalidade, um tambor, um run short, geralmente os pais vão junto para acompanhar. Então você tem aquele final de semana extremamente agradável, num ambiente extremamente saudável, né? Principalmente no mundo de hoje, onde a tecnologia ela tem seus benefícios, mas tem seus malefícios também, das pessoas ficarem muito no celular e não se interagem mais, principalmente as famílias. E quando a gente consegue ir no final de semana para uma competição, a família fica envolvida com aquilo, né? As crianças ficam envolvidas com montar, focada na competição, em tratar dos animais. Então é um ambiente que a gente fica ali muito saudável e se diverte, e além de bater um papo gostoso, trocar uma ideia, às vezes o que a gente não consegue conversar a semana inteira, a gente consegue
trocar uma ideia ali naquele final de semana de lazer. Agora, você tocou num assunto importante. A criança acompanhando ali as provas e tal, mas cuidando dos animais, tratando. Isso transforma. Eu acho que uma criança que respeita o animal, entende o animal e vive esse momento, ele é um ser humano muito melhor para a convivência com a família, convivência na escola, e convivência na sociedade como um todo, né? Isso com certeza, né? Um animal aí de 550, 600 quilos, você pega uma criança de 5, 6, 7 anos montando e tendo domínio daquele animal muitas vezes, não pela força física, mas realmente pela índole daquele animal, e por saber que o cavalo ele é um animal extremamente dócil, apesar de todo o seu tamanho, sua brutalidade, etc. Então é muito bacana. Geralmente as crianças que estão envolvidas nesse meio, elas têm um respeito e uma paixão muito grande pelo cavalo. Eu falo isso porque eu vivo isso, eu sei com fundamento que eu estou falando, né? Não só comigo, como com a minha família. Perfeito. Então é uma coisa extremamente agradável. Então, o cavalo, ele fica dentro de uma cocheira, os cavalos de competições, 99%. Então ele precisa de uma atenção especial, né? Ele precisa que a gente tenha um cuidado com a alimentação, com a água, com a parte veterinária, com a parte de ferrajamento, odontologia, e tudo que o animal precisa para que ele possa realmente ter uma qualidade de vida boa e ter um desempenho nas competições. E as crianças e os adultos, todo mundo que está envolvido nesse dia a dia, sabem dessa importância, né? E o cavalo também percebe isso, né? Quando você pega um cavalo que você é encaixado com ele, que é o seu cavalo de competição, você chega na baia e já te reconhece. E a gente que monta nele, só de você montar no cavalo, você já consegue saber se ele está com alguma dor, se ele está bem, e vice-versa. Tem o ser humano a mesma coisa, um dia você está bem, outro dia você não está bem, e o cavalo é a mesma coisa. Então as pessoas, nesse dia a dia, com essa convivência, com esse respeito com eles, a gente vai conseguindo realmente fazer essa identificação. Agora, o Brasil está entre aí o quarto e sexto país com maior número de equinos no mundo. E isso cresce muito ano após ano. O Mato Grosso é um grande importador, um grande comprador, vendedor e selecionador de animais. E você não fala de uma única raça, porque você foi muito claro em me dizer o seguinte: eu gosto de cavalo, né? E cada raça tem as suas particularidades e as suas provas, seja prova de competição, seja lazer, cavalgada, enfim. Se nós juntarmos todos os equídeos, né, que aí vai englobar os moares, tudo, nós temos uma gama de negócios e oportunidade grande para quem é apaixonado ou que queira inserir o seu filho no mundo rural, no mundo equestre. Com certeza. O Mato Grosso, hoje, ele é um dos maiores investidores de cavalo do Brasil, principalmente da raça Cordemilha, né? Mas a equinocultura, no geral, ela tem crescido muito, justamente por toda essa situação que o cavalo traz de benefício para a sociedade, né, como ecoterapia, para a família. Então, assim, e realmente cada raça tem uma aptidão e tem uma qualidade específica, né? Os cavalos de mais explosão, os Cordemilhas, são os cavalos mais usados nas provas cronometradas, os cavalos de passeio, manga larga, os cavalos de longa distância, raça árabe, os cavalos com mais rusticidade, principalmente nas áreas alagadiças da raça pantaneira, que é da nossa região, entre várias outras. Os muares, que são utilizados muito, não só para os trabalhos no campo, mas também hoje muito utilizados e muito valorizados nas cavalgadas, né? Então, é um meio que ele é imensurável o que ele pode chegar, né? E eu tenho certeza que isso vai crescer muito ainda. Pelo que eu convivo no dia a dia, pelo volume de pessoas que vem entrando, pessoas novas, pelo volume de criadores que vem entrando no mercado, a gente consegue acompanhar isso. Então é um mercado que a tendência realmente é crescer a cada mês, a cada ano, mais e mais. Bom, nós falamos da parte social do cavalo e tal.
nós precisamos falar da parte monetária, da parte financeira. E isso também é um ponto de extrema importância. Porque quando você fala que o Mato Grosso é um dos maiores, se não o maior importador de animais da raça quarto de milha hoje, você está falando de altos investimentos, de altas cifras. Como é que se dilui isso? Como é que o investidor que importa animais, como é que transforma isso? Porque é uma curiosidade que muita gente pergunta, né? Como é que transforma o cavalo em um patrimônio, em lucratividade, em resultado? Devo, então, hoje nós temos duas situações fundamentais nesse processo de investimento. A primeira situação, sem dúvida nenhuma, é a genética do animal. Perfeito. Hoje, a genética, hoje você vai comprar um animal, antes de você olhar o animal, a primeira coisa que você estuda é o documento dele, a filiação, pai e mãe, o que ele produziu, o que ele ganhou. Então, assim, a partir disso, desse investimento em genética, quanto mais ela ganha, mais ela é valorizada e mais ela vale valor agregado. Então, por que chegou nesse ponto? Pelo volume de prova que existe, né? Então, hoje são milhões em premiação distribuída ao longo do ano no Brasil. Então, o cara compra um cavalo hoje, um cavalo bom, hoje eu vou te dar um exemplo. Tem um cavalo aqui no Mato Grosso, de 3 tambores, que ele já ganhou em 2 anos quase 450 mil reais. Olha só. De prêmio de 3 tambores. E vai ganhar muito pelo que ele tá, pelo desempenho que ele vem tendo. Então, por que você compra um cavalo de 200, 300, 400, 500, ou 1 milhão, ou mais? Porque realmente tem o potencial de você conseguir tirar esse investimento em provas, e se esse cavalo se tornar um grande campeão nas provas, ele conseguir depois se tornar um campeão como pai ou como mãe, aí é imensurável o que ele pode produzir, né? Um garanhão hoje, cobertura 30, 40, 50 mil reais, bom, e você vende 100, 200 coberturas por ano. Você pega uma égua boa. O que é uma égua boa que a gente fala? O garanhão bom é o cavalo que tem estatisticamente filhos bons, filhos que ganham. Ok. Ou uma modalidade específica ou várias modalidades. E égua, como o volume de produção dela é bem menor do que um cavalo, produz ali 3, 4, 5 embriões por ano, né? Você vai comercializar os embriões ou os produtos da égua. Então você vai comercializar um embrião de 200, 300, 400, 500, 1 milhão, não dá para você mensurar. Exato. Varia muito do animal, né? Mas isso se deve ao quê? Ao valor genético, e depois do valor genético, o que ela consegue produzir, né? Ou como reprodutora ou como reprodutor. Maravilha. E aí o mercado fica infinitamente... eu não consigo nem imaginar o que ele pode se tornar. Aonde vai chegar, né? Nós vamos a um breve intervalo comercial. Não saia daí, voltamos com mais informações. Estamos de volta e vamos seguindo o nosso combinado, a nossa toada, né? Trazendo as informações a partir de agora, o que nós preparamos para rever nessa programação especial no dia de hoje. Vamos conferir. Nós vamos bater um papo com o professor Dr. Antônio Ferriani Branco, ele que é zootecnista, com várias graduações, e que hoje reside em Cuiabá. Já esteve conosco no Agro 63, um bate-papo muito bacana. Sim. Mas hoje eu vim primeiramente parabenizá-lo, porque o Dr. Branco está foram 5 zootecnistas mais lembrados, mais influentes do país, dentre eles o Dr. Branco. Então, vamos falar um pouquinho desse reconhecimento. Muito obrigado por estar nos atendendo mais uma vez, Dr. Branco. Devanir, obrigado pela oportunidade, sempre muito bom falar com você. A gente tem muita história, né? Muita prosa. Essa questão, nós temos a Associação Brasileira de Zootecnia, os zootecnistas, né? A BZ. E a BZ, anualmente, entre os seus pares e por uma consulta também, eles levam para o colegiado, né, nomes de profissionais que têm algum destaque pelo trabalho feito ao longo da história, né?
E todo ano, então, eles escolhem, esse colegiado eles escolhem 5 profissionais. Perfeito. E agora, em 2025, eu vou receber em Salvador, em outubro, essa homenagem, junto com meus outros 4 colegas, que também foram lembrados e foram indicados como os mais influentes da profissão no Brasil nesse ano. Então nós vamos ter o Zootec 2025, né? Exato. Zootec 2025, em outubro, e nós vamos estar lá, se Deus quiser, participando e contribuindo também para o evento e para receber essa homenagem que nos deixa muito felizes, porque é um reconhecimento do qual a gente não tinha participação nenhuma e acabou chegando até a gente, né? É muito bom, muito bom. Isso é importante porque mostra, principalmente a questão da formação de novos profissionais, que o senhor sempre teve, não só o estudante, o acadêmico, mas depois tem curso de pós, tem uma série de coisas que acontecem que o senhor sempre tem essa visão de preparar os novos, os atuais e os futuros profissionais da área. Eu sempre tive envolvido com formação de recursos humanos, né? Eu fui professor na Universidade Estadual de Maringá por 30 anos na cadeira de nutrição animal, ministrei na pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, formei muita gente e depois que eu me aposentei em 2015, olha só, hein, quanto tempo faz já, hein? Uns dias, né? Eu continuei trabalhando com formação de recursos humanos, né? Porque eu tenho um trabalho muito forte por meio das mídias digitais. Eu sou um dos fundadores da Escola de Nutrição Animal. Hoje nós estamos com mais de 500 membros na escola. Então a gente forma gente do Brasil todo e também, inclusive, do exterior, né? Muitos profissionais do Peru, do Paraguai, da Bolívia, da Colômbia, sabe, que têm acompanhado o trabalho da gente. Isso é motivo de muita satisfação, né? Porque é sempre muito bom a gente compartilhar o conhecimento que a gente tem, né? O pouco conhecimento que a gente tem, né? Que a gente continua adquirindo, né? Mas eu acho que tem muito a ver com isso, sabe? Tem muito a ver com isso. Doutor Branco, agora é importante que, para falarmos desse curso, e nós vamos fechar falando desses cursos hoje para os profissionais da área, mas isso começou também com uma outra iniciativa que foi a formação da Terra Desenvolvimento. Quando que aconteceu isso? Inclusive, eu acho que tem uma parceria de um grande profissional, que é o Antônio Schacker, que também fez parte desse trabalho da Terra, né? Sim, é uma história meio longa, né? Eu, inclusive, fui agora no evento anual da Terra, eles me convidaram para ir falar dessa história, né? De como as coisas começaram, né? E foi muito bacana, inclusive alguns dos sócios hoje da Terra foram meus alunos também, né? Mas começou a história que nós iniciamos em 97, mas aí eu falei para o pessoal, não, essa história começou em 1981. Opa! Né? Não foi em 97, né? Pessoal, mas como assim, né, professor, em 81? 81, acho que o Chaco não era nem nascido, ou era recém-nascido, se fosse, né? Eu falei, não, acontece que em 1981, eu me lembro muito bem, eu trabalhava na extensão rural do Paraná. E nós tínhamos um programa muito interessante, que era um programa de administração rural. E eu comecei, então, naquela época, a ter contato com essa questão da gestão e a gente percebia as deficiências que nós temos até hoje. E melhorou muito, mas ainda estamos, vamos dizer assim, longe do ideal. Engatinhando, né? Em termos de gestão pecuária e agrícola, vamos dizer. A agrícola está um pouco mais avançada, mas Exato. A pecuária ainda está assim. E aí eles falaram, nossa, mas foi em 80, assim, foi em 1981. Aí depois eu fui para a universidade, né? O Schacker nasceu, se formou. E aí em 97 eu tinha voltado dos Estados Unidos e eu tinha montado uma empresa justamente com foco de treinamento de consultoria. Okay. E naquela época o Schacker, ele já trabalhava, ele já era formado, o Antônio, e ele já prestava consultoria para algumas empresas, ele sempre muito ativo, muito proativo, né? E aí ele estava estudando, fazendo uma pós-graduação, um mestrado, e foi meu aluno.
Aí um dia eu conversando com o Chacra, e falei, Chacra, dá uma passadinha lá na minha sala, queria conversar com você. Aí ele foi na minha sala, aí quando ele chegou lá, conversamos um pouco, falei, você não quer ser meu sócio? Você já tem um trabalho aí de consultoria, você já está começando a despontar nisso, e eu tenho essa empresa e tal, aí nós nos associamos, eu e ele. Olha Só que a empresa tinha um nome muito feio, né? Aí um dia estamos nós dois reunidos lá na Avenida Brasil, no escritório da Terra, né? Acho que o primeiro escritório que a Terra teve, né? Lá em Maringá, e nós estávamos sentados e o nome da empresa era Technical Training. Você não acredita no negócio? Eu falei, ninguém vai, isso aqui não vai pegar, né? O produtor não vai falar isso. Não vai. Aí sentamos os dois assim, começamos a conversar. Não, nós temos que achar uma saída, vamos então mudar o nome dessa empresa, e eu bati na mesa assim e falei, Neto, terra, o que você acha de terra? Professor, tem tudo a ver com o que nós fazemos. Aí ficou terra, só que depois chegou a terra, na época não era terra desenvolvimento, né? Era terra, se eu não me engano, consultoria agropecuária. Depois ela adquiriu o desenvolvimento, mas o nome é terra, né? Inclusive foi meu filho João Gabriel que desenvolveu aquela logo naquela época, ele fazia engenharia e tal. Então é uma história bacana. Só que eu costumo dizer o seguinte, que eu estava atrapalhando o Chacra, porque eu tinha muita coisa na universidade. Eu tinha muito aluno de pós-graduação, de graduação, projetos na fazenda experimental, eu era pesquisador do CNPq, eu não tinha tempo para dar continuidade aos projetos lá na Terra. Aí um dia eu chamei o Neto, falei, Neto, eu não quero mais ser seu sócio. Aí ele ficou até assim, falou, professor, o que eu fiz para o senhor? Eu fiz alguma coisa, o senhor me fala. Eu falei, não, você não fez nada, eu estou te atrapalhando. Então, eu vou sair da empresa e vou deixar você tocar o negócio. Olha só. Aí ele falou, não, professor, eu preciso... Não, você não precisa de mim, não. Você vai voar, você vai ver. Né? E aí o Neto ficou sozinho e tocou o projeto. E você vê que é engraçado que eu tenho uma ligação muito forte com o Neto, com o Antônio Chacra Neto, com a Terra, porque isso, alguns dias atrás, eu participei de 2 eventos, um em Rondonópolis e o outro em Alta Floresta, na época da Terra, consultoria pecuária, né? E eu me lembro muito disso. E o Chacra era bem novinho, ainda é jovem ainda, mas era bem novinho mesmo, acho que foi por porta de 90 e alguma coisinha, viu? Não vou lembrar exato não, mas é de alguma coisa de 98 para frente, 2000. Então, aí nós começamos em 97 e depois ficamos acho que 1 ano e meio assim, aí foi quando eu saí e ele continuou o projeto, né? E depois foi agregando mais gente, depois vieram outros profissionais que hoje são os que estão à frente da Terra, né? Perfeito. Hoje o Neto tem a Integra, né? Mas foi assim, então você vê que as coisas vão acontecendo, né? Faz parte. As coisas vão acontecendo. Agora, assim como lá atrás o senhor contribuiu na época da extensão rural, na época da Terra de Desenvolvimento, o senhor tem um outro projeto, um outro trabalho, não é mais um projeto, deixou de ser um projeto, porque já é uma realidade, que é esse trabalho nas redes sociais, são os cursos que são direcionados a veterinários, zootecnistas e agrônomos, é isso? Sim. Depois a gente continuou com esse processo de formação de recursos humanos, usando os recursos que nós temos hoje das mídias sociais, né? E eu fui o fundador do IEPE, que hoje não existe mais, né? O Instituto de Estudos Pecuários. E aí nós desenvolvemos um projeto que vai fazer 2 anos agora em julho, que é a Escola de Nutrição Animal, que é a maior plataforma de educação na área de nutrição animal da América Latina. Então hoje nós temos ao redor de 500 membros, né? Ali nós temos professores, consultores que dão treinamento, nós temos o pessoal da gerente de pasto ali dentro, então nós temos ali um ambiente muito propício a quem quer desenvolver a carreira na área de nutrição animal, principalmente a nutrição dirigida para a pecuária bovina, né? Perfeito. E esse projeto está em andamento, esse é um projeto importante que a gente vai continuar aí por muitos anos. Aí. Eu estou me capacitando constantemente, né? Eu não tiro o meu olhar das publicações científicas, daquilo que outros colegas experientes falam nas mídias, a gente acompanha, né? É importante.
E outra coisa, Ivanir, eu costumo dizer que ninguém é dono da verdade. Né? Nós temos que ter humildade para isso. Nós temos que usar aquilo que nós aprendemos para ajudar pessoas a se desenvolver e também temos que estar abertos ao aprendizado constante, porque basta a gente olhar quando a gente era criança, né, e o que as crianças têm hoje. Né? É bem diferente. É um mundo totalmente... Eu costumo dizer que é o mundo dos Jetsons, né? Ou seja, quando a gente lia aquelas historinhas do Jetsons, eu não acreditava naquilo, e aquilo está acontecendo. Então, o mundo está em constante transformação, as coisas mudam muito mais rapidamente do que antes, e a gente tem que estar disposto e aberto ao aprendizado. Então, a gente também está aprendendo, né? Constantemente. E estamos ensinando os mais jovens, né? Acho que passar conhecimento faz parte da cultura, né? Faz parte. Sempre fez. É isso aí. Doutor Branco, é sempre muito bom estar com o senhor, trazer essas informações e também falar dessa formação de novos profissionais, veterinários, zootecnistas, agrônomos, que faz parte da escola, do trabalho, do curso ministrado pelo Dr. Branco em todo o território nacional e, por que não dizer, no mundo, porque é através das redes sociais do Dr. Branco. Nós vamos a um breve intervalo comercial, mas será rapidinho, vamos voltar com a sequência dessa prosa. Não saia daí. Estamos de volta e olha, nós vamos seguir conferindo, assistindo aos melhores momentos da nossa programação. Mas antes eu quero convidá-lo a acompanhar as nossas redes sociais, @agro163br no Instagram e também no YouTube e no Facebook. Está lá toda a nossa programação. Vamos conferir mais um bloco que apresenta sugestões a você. Olha só, o programa Agro 163, hoje eu preciso começar essa edição agradecendo o pessoal do Hotel Fazenda Mato Grosso, aqui no Cochipó, na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, que nos cedeu o espaço para que eu pudesse vir me encontrar com o zootecnista Alexandre Zadra, 35 anos de experiência e trabalhando com captação de animais para a central, uma série de coisas. Obrigado por nos receber, Zadra. Sempre o Hotel Fazenda se colocando aqui o espaço à nossa disposição. O Leopoldo é um bom criador, um grande criador. Bom não, ele é um ótimo criador, ele cria, recria, engorda, tem um confinamento muito bem organizado. E agradecer o Leopoldo pelo espaço, né? Eu sempre fico aqui é a minha casa, conheço todo mundo e tenho muita amizade com o Leopoldo. Ele é um bom cliente da Genex, um grande cliente nosso, né? E é um prazer estar aqui. E para nós, Leopoldo, desde já é um prazer imenso ser recepcionado pela sua equipe aqui. Que espaço magnífico. Zadra, você tem uma vasta experiência, já passou por várias centrais. Qual raça usar, como usar? Esse é o trabalho a nível nacional, Zadra? Sim, a priori, quando eu me formei, em 89, né, na USP, eu fui contratado pela ABS, que na época era PEC Plan Bradesco, Marcos Longas, que hoje é da Alta, né? Perfeito. Marcos, grande Longas, grande amigo, né? Ele que me entrevistou, trabalhamos juntos lá, eu como técnico de cruzamento. E sempre estava dando os pitacos, indo com o pessoal comprar, adquirir touros ou ver touro para contratar, taurinos, né? E aí depois eu fui para uma empresa alemã, Spermax, trabalhando com principalmente cimental, Gelbvieh e Braunvieh, onde aí existia já uma tendência dessas raças, as raças alemãs de grande porte, além das raças francesas. As raças francesas eram muito bem vendidas, Limousin, Blonde, Charolais. As pessoas que faziam cruzamento, Deva, queriam fazer animal pesado. Perfeito. Não interessa que custa, as custas, mas eles queriam fazer animais pesados. E aí, o fato é que esses animais não tinham o acabamento desejado. E muitos criadores, eles colocavam outros animais que às vezes tinham influência leiteira, que não tem o mesmo rendimento de carcaça, mas eram coloridos. E aí eles colocavam na carreta. E aí foi perdendo a moral o cruzamento entre raças, ou o cruzamento industrial que o pessoal fala, né? Perfeito. Então, aí houve
Eu me recordo quando eu estava na Bahia, quando eu fui para a Bahia, fui ser representante de sêmen, de 95 a 2000, se vendia ainda as raças francesas, muito. E o cimental também vendia muito bem, o Caiado Fraga vendia touro demais. E aí a gente viveu uma fase de bancarrota do cruzamento. E eu acho que só eu que fiquei segurando a bandeira do cruzamento, porque era a minha vida, né? E fui contratado pela Alta em 2000, o Red Angus, que mandava, e outras raças de grande porte, com o Armando Leal do Norte na frente, né, encabeçando essa questão de uso do Red Angus para fazer o Red Norte dele. Ele usou o Red Angus e foi muito bem, muita precocidade. E aí ele começou a divulgar o Red Angus. Eu entrei na Lagoa em 2003, onde aí do Red Angus iniciou-se um namoro com animais pretos, o Angus. Tá. Onde, o que nós fizemos? Eu trabalhava na Lagoa, eu levei falei com o Gus, na época era o Gus Laven, e o Lúcio Cornacchini, falou, olha, o Gus, vamos levar o Fortune, que era o único Angus que a gente tinha, o único aberdeen preto, Fortune, S2 Fortune, vamos levar para Bela Vista, que lá é frio. Ok. E levou esse. E depois levaram, todos os europeus levaram para lá, foram levados para lá, a Lagoa mandou para lá. E foi aí que a Bela Vista foi comprada depois pela Lagoa, né? Então, aí se explodiu o aberdeen. Eu lembro quando eu estive nos Estados Unidos, a partir daí de 2010, de 2003 até 2000, até hoje, né? O Angus domina. E aí eu lembro que eu ia para os Estados Unidos comprar touros para a Lagoa, né? E os criatórios, os maiores criatórios do mundo. Foi aí que eu conheci bastante os Estados Unidos e o trabalho que eles fazem com Angus, sabe, Dema? E é bem interessante o trabalho, sempre com carcaça, avaliando carcaça e animais, fazendo animal de maior porte. Alguns, no passado, no Angus, pegaram esse Angus inglês. Eu também estive na Escócia comprando touros lá. Um touro escocês com Excalibur, né, que veio para a Lagoa, sêmen, apenas o sêmen, não podia importar touro de lá. E aí o Angus começou a dominar. Os americanos selecionaram animais de grande porte. Por quê? Porque além de carne de qualidade, precisa ser uma carcaça grande, porque eles não têm como mais aumentar a produtividade, Deva, horizontalmente. Perfeito. Eles têm que fazer com que o animal ganhe peso nele mesmo e faça uma carcaça de 700 e poucos quilos, de 350 quilos. Ok. Não 250 como nós fazemos. Perfeito, perfeito. Então, é aí que o Angus tomou conta do mundo, do mercado, né? Aí depois tem as questões, como usar. Por que o Angus foi bem no mercado? Por que o Angus vai bem no mercado, Deva? Isso é uma dúvida, com certeza quem está nos assistindo já está se perguntando. Que horas que o Zadra vai falar, por que não foi bem ou por que vai muito bem? O Angus, ele é um animal de menor porte, ele é um britânico. Sendo britânico, existem 3 coisas que a gente tem que cuidar no cruzamento. Primeiro é vigor híbrido, choque de sangue. Cruzar um animal que não tem cupim, que é o taurino, com um animal que tem cupim, que é o zebuíno. Né? Se separaram há 1 milhão de anos, né? A partir do Bos Primigênios, que foi lá naquela área entre a Europa e Ásia, ali que se iniciou o Bos Primigênios, e aí formou os europeus e os zebuínos, 1 milhão de anos atrás. Perfeito. Então, você tem 3 coisas que você precisa cuidar no cruzamento. Primeiro, heterose. Segundo, complementariedade. As raças têm que se complementar. Ok. Terceiro, elas têm que ter a adaptabilidade coerente ao ambiente que elas estão. O metabolismo coerente. Eu costumo dizer, quando a gente vai decidir que raça usar no cruzamento, eu já volto no Angus. Porque perfeito. A gente tem que pensar em 3 M's. Metabolismo, qual que é o metabolismo? É um animal mais europeuzado, porque você tem muita ração e está no sul? Não, eu estou no Brasil tropical, então não pode ter pelo. Ou não, eu vou dar ração, pode ter um pelinho, pode ter um metabolismo, um calor endógeno maior. Então, metabolismo. É importante você saber qual metabolismo você quer.
que aí é o teu sistema de produção e onde você está. Segundo, matriz. Quem é a matriz? Você vai usar uma raça, você tem que saber quem matriz é. Exatamente, E terceiro, as habilidades. mercado. São Os três três M's. Que eu costumo dizer nas Metabolismo, palestras. Metabolismo, matriz e mercado. e mercado. Mercado, você vai vender bezerro? Você vai vender Senhor, bezerro preto? Você vai terminar? Pode ser charolês, que é branco, 100% baio. Você vai terminar, vai ser terminal ou vai aproveitar a fêmea? E assim, você começa a definir raça. Sendo assim, a gente tem um Angus, ele se complementa muito com o Zebu. O Zebu, lembra que o Nelore, enfim, todo o Zebu, ele tem uma fisiologia de crescimento mais tardia, enquanto os europeus, ou basicamente os britânicos, têm uma fisiologia de crescimento dentre os europeus a mais precoce possível. É uma curva de crescimento. Muito bem, vamos seguir a nossa toada aqui. E eu já estou disposto a fazer uma viagem na BR-163 até o Pará. É isso mesmo, eu disse a você que nós temos um bate-papo bacana com o Flávio Paro. Vamos conferir. O Flávio é produtor rural, reside já há 26 anos em Novo Progresso e tem uma visão bem ampla do estado, do município e da região que atende aí toda essa pecuária. Vamos conferir. Ô Flávio, muito obrigado por estar nos atendendo e falar um pouco, que a gente fala muito do programa Agro 63, não só esse eixo da produção, mas entender um pouquinho, já mudando de estado para o Pará. Quem é Flávio Paro e como é que apareceu o Flávio Paro lá em Novo Progresso? Obrigado por nos atender, Flávio. Pois é. Eu subi para o norte atrás de vencer na vida, primeira coisa, né? E novas oportunidades. Eu subi em 99, formei em 96, em 99 já subi para o norte, atrás de novos horizontes e encontrei Novo Progresso. Pará, Novo Progresso, as margens da BR-163, né? Uma região nova ainda, uma cidade que não tem 30 e poucos anos, mas de grande crescimento, de grande oportunidade. Foi isso que eu procurei, foi isso que eu achei aqui. Você, como produtor, falar primeiro como produtor, você tem propriedades aí no norte, é sócio da Pronop, que é a Associação dos Produtores de Novo Progresso, também já fez parte da diretoria do Sindicato Rural de Novo Progresso. A BR-163, que inicia na divisa do estado de São Paulo com Mato Grosso do Sul, passando por Mato Grosso, chega até Santarém, no Pará. Eu gostaria que você me falasse um pouco o que é ser produtor rural em Novo Progresso, os desafios e quais foram o crescimento, a evolução, o que tem dificultado o trabalho do produtor aí na região e o que já se conquistou para a produtividade. O Progresso é uma região desafiadora, porque nós não temos apoio de governo federal, nós não temos apoio muito pouco do governo estadual. Era uma região esquecida e agora está em pleno desenvolvimento, tanto na parte de ouro, de minério, de lavoura, de madeira. Agora a parte pecuária é muito forte, nós temos 1,5 milhão de cabeça na nossa região. Agora entrando de 6, 7 anos para cá, lavoura muito pujante na nossa região. No Progresso, assim, eu conheço o Brasil inteiro. Pode ter algum lugar igual, mas melhor que a região nossa, em clima, em chuva, em temperatura, em solo, eu acho que não tem, não. Conheço esse mundo inteiro. O problema nosso aqui, o entrave da nossa região aqui é regularização fundiária. Uma assim, assistência do governo federal em regularizar. Nós não queremos nada do governo, nós queremos só regularização fundiária para a gente estar trabalhando na nossa região. E aqui na nossa região, no Progresso, assim, eu conheço o Brasil inteiro. Pode ter algum lugar igual, mas melhor que a região nossa, em clima, em chuva, em temperatura, em solo, eu acho que não tem, não. Conheço esse mundo inteiro. O problema nosso aqui, o entrave da nossa região aqui é regularização fundiária.
assim, a assistência do governo federal em regularizar. Nós não queremos nada do governo, nós queremos só regularização fundiária para a gente estar trabalhando na nossa região. E aqui na nossa região, o índice pluviométrico aqui de 2.500, 2.800 milímetros de chuva ao ano, certo? Aqui a safrinha é mais garantida do que a safra. Aqui o manejo da pecuária é muito bom, muito grande. O índice de prenhez agropecuária é muito grande. Então a região aqui, nossa aqui, a BR-163 aqui, é uma região de oportunidade, uma região muito boa, viu, Devanir? Como é que está essa questão das pastagens, da formação e desse rebanho aí, Flávio? O grosso aqui é o zebu, né? Muita gente, o Brasil inteiro compra gado aqui na nossa região pela qualidade do gado nosso aqui. Não, a inseminação artificial aqui é muito grande mesmo. A produção de cruzamento industrial. Estamos partindo também para várias pessoas, partindo para o lado, como tem uma sobra, um pouco mais de comida, partindo para os confinamentos também. Mas o forte nosso aqui é o Nelore, sempre vai ser o Nelore. Tem o cruzamento industrial também, muito forte aqui na nossa região. E tem muita gente agora com a alta do bezerro, com a alta do garrote, com a alta do boi. Muita gente vai diminuir os abates de fêmea, que foi muito grande, viu? Aí foi um reflexo que aconteceu em vários estados, o Mato Grosso também passou por esse processo, o estado de São Paulo, enfim, o Brasil todo passou por esse processo de abate de fêmea muito forte. Significa que nós teremos aí, num curto espaço de tempo, uma diminuição na oferta, principalmente de machos, né, para o mercado como um todo. Agora, em termos de estrutura, para quem está nos acompanhando em outros estados da União, o que o Pará, o que Novo Progresso, Castelo do Sonho, Moraes de Almeida, enfim, essa rota da produção aí tem para oferecer aos novos produtores, às pessoas que queiram conhecer e desbravar como você fez alguns anos atrás. Devanir, a região nossa aqui, o Pará, é muito grande, né? Nós temos uma malha de compra hoje bovina aqui. Nós compramos desde a divisa do Pará com o Mato Grosso e vamos até Santarém, até Rurópolis, até Uruará, Itaituba, Trairão. Então nós temos um raio de 700 quilômetros ao norte e 400 quilômetros sentido divisa do Mato Grosso na BR-163. Então, a estrutura nossa aqui é muito grande para absorver esse contingente tudo da pecuária. Hoje aqui temos vários silos. O frigorífico aqui abate 500 cabeças ao dia, de segunda a sábado. Então, a estrutura nossa aqui de caminhões, de transporte e de área veterinária, de indústrias de ração, tem várias aqui no Progresso para atender o mercado interno. Então, hoje em dia, aqui nós temos a tecnologia de ponta, tanto de drones para passar herbicidas e foliares em pastagem, adubações. Então, a tecnologia nossa aqui é de ponta hoje, nós não estamos mais para trás e atrasado, não. Certo, isso é importante, Flavinho. Eu aproveitei essa estada sua, essa sua participação, justamente para que a gente possa mostrar, porque muitas vezes o que se mostra para outros estados da União é só a parte menos favorável ao produtor. E o estado tem uma condição, sim, tem propriedades todas 100% legalizadas, tudo em ordem, muitas áreas documentadas, pronta para serem utilizadas por outros investidores. Então, o que nós queremos é trazer e mostrar isso, que é uma nova fronteira pecuária, agrícola, porque você falou de agricultura, falou de pecuária, o Estado está pronto e vocês aí, como empresário, como dirigentes sindicais, estão aptos a receber o pessoal que queira conhecer um pouco mais dessa região, né, Flávio? Não, vixe, aqui nós estamos de braços abertos para atender quem quiser. O frigorífico aqui que nós estamos na frente aqui está disponível para atender. E a cidade é muito boa para atender as pessoas.
E a tecnologia hoje aqui existe aqui, não somos mais fim de mundo, graças a Deus. E estamos firmes aqui há 26 anos. E a pecuária esse ano e o ano que vem, a gente estamos acreditando muito nela. Não tem o que ter medo esse ano e o ano que vem na parte de pecuária. E as outras coisas acontecem naturalmente, né, Deva? O pessoal vem para cá, conhece e tem muita gente querendo investir na região. E apesar das dificuldades, né, que a gente não pode negar, mas aqui com todas as dificuldades, o progresso sempre cresceu, até hoje. Dificuldade é quando falta chuva aqui, aí não é o caso, né? Mais de 2.600 milímetros ano, então tá fácil, tá bom dizer. Eu gostaria que você então deixasse uma mensagem aí para as pessoas que estão nos acompanhando. Um outro detalhe importante é que o produtor da região do Pará faz um trabalho de vanguarda como a empresa que você representa, mas com muito respeito à sustentabilidade, que é um assunto importante. Produzir na Amazônia, o produtor brasileiro sabe fazer isso e sabe respeitar o meio ambiente e respeitar os animais também, né, Flávio? Não, com certeza, Devo. A parte de sustentabilidade, estamos cada vez mais aprimorando, porque não é do dia para a noite que o produtor rural se adequar às novas legislações, mas nós estamos aqui abertos para atender o pessoal que queira vir, que queira conhecer a nossa região. Estamos aqui à disposição, tá, Deva? E quem quiser vir para cá conhecer a região aqui, estamos à disposição. E tem que só agradecer a vocês a estar divulgando aí, ao Agro 163, está divulgando a nossa região, viu? A gente fica muito lisonjeado de vocês ter lembrado da nossa região aqui, que temos pouca gente que é divulgado, a mídia, a propaganda sobre a nossa região. Eu só tenho a agradecer você, viu, Devanir, e sua equipe, viu? E assim nós vamos encerrando a nossa edição de hoje. Muita informação técnica. Se você gostou, convide os seus amigos a nos acompanhar através do YouTube, @agro163br. Há lá todos os programas que já foram ao ar, ok? Nós te esperamos, contamos contigo. Entra lá, se inscreva no nosso canal e também deixa o seu like. E acompanhe o nosso Instagram e Facebook. Tudo isso, Agro163br. Nós te esperamos por lá. Vou ficando por aqui. Tenham todos um ótimo dia. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!